Louvado seja o teu nome, Senhor. Que maravilha, que bênção poder estar nesta casa de oração junto com os meus irmãos, junto com os meus amigos, junto desses adolescentes, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Recebe, ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Por favor, Senhor, o som dos nossos corações e vê se há em nós alguma coisa que te desagrada. E por favor, nos limpa, nos purifica. Ministra a tua palavra aos nossos corações. Queremos ouvir tua voz, ó Deus, apenas isso. Apenas ouvir a tua voz. Nós cremos no Deus que fala conosco, no Deus que se relaciona conosco. Então, por favor, no nome de Jesus, continua a falar, continua a ministrar a tua palavra aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem tomar assento. Glória a Deus por todas as coisas. Boa noite para todos vocês. A paz. Amém? Quem está nos visitando nesta noite? Faz um sinalzinho assim, por favor. Ok. Assim como os demais, todos vocês são muito bem-vindos neste lugar, tá certo? Eu gostaria de poder, no final do culto aqui, apertar sua mão, olhar nos seus olhos, dar um sorriso e dizer, falando para você, que você é muito bem-vindo, tá bom? Sinta-se abraçado aí, sinta-se abraçado por nós, por nossa igreja, por esses adolescentes maravilhosos, que logo, logo estarão todos reunidos em um lugar especial que está sendo preparado pela mão do Senhor, para a gente ouvir a sua voz, brincar, se divertir, bagunçar, tirar onda, jogar. Nosso acampamento está chegando. Está chegando. E em nome de Jesus, graças a Deus, a gente está vendo aí as coisas tomando o seu devido curso. Deus tem sido muito misericordioso conosco. E a gente tem planejado, tem orado, tem corrido atrás de algumas coisas. E logo, logo vocês vão estar sabendo aí das novidades. Por enquanto, eu gostaria de deixar registrado aqui o quanto eu amo essa palavra. Isso é o motivo pelo qual eu estou aqui nesta noite, pelo qual você deve estar aqui. O amor pela palavra de Deus, o amor pelo Deus da palavra, o amor pelas almas perdidas. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de diversos textos das Escrituras aqui, que nos faz pensar, avaliar a nossa vida e, de fato, tomar algumas iniciativas, sabe? Nós também, né? Porque eu me incluo nisso. Nós somos adolescentes e sou sim, tá certo? Não fique esperneando aí, não. Sou sim, eu me considero, trintei agora há pouco, né? Mas a gente precisa continuar dando norte para a nossa vida. E não existe outra maneira a não ser através dos princípios e valores que Deus estabeleceu em sua palavra. E eu estou muito feliz porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz. E eu preparei 25 versículos para a gente poder conversar, explicar, ministrar, ouvir o que Deus está falando, porque eu acredito demais que ao abrir a Bíblia e apenas ler o texto, é o Senhor falando conosco. Eu acredito demais nisso. Só que existem algumas coisas que eu tenho meditado e pensado de fato a respeito do nosso contexto, como os adolescentes da IBK, a Liga, sobre algumas coisas que têm acontecido no meio de vocês, tanto de relacionamentos como de perspectiva de futuro. Enfim, são muitos assuntos que não dá para abordar aqui, mas eu gostaria de ler todos esses textos, porque você precisa entender que esta palavra, que é viva e eficaz, você precisa guardar na sua mente e no seu coração, para não pecar contra o Senhor. E desta forma, eu gostaria já de meditar sobre um texto que se encontra lá em 2 Timóteo 2,15. É um texto bastante conhecido, mas eu gostaria que você tomasse posse de cada texto que a gente
for ler aqui nesta noite, tá certo? Eu não vou me ater aos detalhes. Normalmente eu faço, lembram? Do OICA. Eu observo o texto, eu interpreto o texto, eu correlaciono o texto com outras passagens das Escrituras e eu aplico o texto na minha vida. Só que, desta feita, nós vamos ler todos os textos que eu separei aqui, porque cada texto desse vai fazer muita diferença a partir do momento que a gente sair daqui. Porque são textos práticos, textos que Deus, Ele nos orienta a assumir uma postura de verdadeiros adoradores, de verdadeiros cristãos, de verdadeiros servos do Deus Altíssimo. E o texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é muito vivo. Isto aqui, ó. Olha só o que diz a palavra de Deus. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, eu não poderia deixar de lembrá-los das devocionais. Esta semana, eu fiz questão de não mandar para vocês, porque a gente está reformulando algumas coisas, e que, inclusive, vocês irão participar das próximas devocionais. Vocês. Por isso, tem que ler Bíblia, tem que estudar a palavra, tem que mergulhar nas Escrituras, tem que se deliciar na presença do autor, porque foi o próprio Deus que revelou a sua palavra para nós. E esse texto me instrui a me apresentar a Deus, a você, a se apresentar a Deus como alguém, como um obreiro, como um servo, como um filho aprovado. E aí a pergunta que fica é: você se considera alguém aprovado diante do Senhor? Que maneja bem a palavra da verdade? Que não tem do que se envergonhar? Eu quero que você responda essa pergunta aí no seu íntimo. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus diz que, Paulo falando, né? Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder. Ele é o poder. Nossa, que texto fantástico. E me mostra a garantia, a certeza de que é a Escritura que faz todas as coisas. Não depende de mim, não depende de quem prega aqui. Depende unicamente do Espírito Santo de Deus, que faz todo o trabalho. A palavra, ela entra, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela nos orienta a fazer o certo ao invés do errado. E aí, eu não me envergonho dessa palavra. Podem falar o que quiser aí fora. Podem nos taxar de retrógrados, de caretas, enfim, tem uma lista, né? Mas eu não me envergonho. E esse é o desafio para você nesta noite. Não se envergonhe da palavra. Não se envergonhe desta palavra que é pura, linda, que é maravilhosa, que transforma o nosso ser e tem nos transformado. E o desafio é este, que nós sejamos melhores, mais crentes do que ontem. E aí, eu quero forçar ou reforçar o que a gente tem dito aqui a respeito de um texto que eu considero o coração da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, todo, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, existe uma situação delicada aqui. O homem está carecendo, está perecendo, está necessitando de um relacionamento com Deus. E existe vida eterna para mim e para você. Você que já tem, não seja egoísta. Compartilhe desse amor que chegou à sua vida, que transformou o seu ser. Não se envergonhe do Evangelho, pregue a palavra. Só que existe uma necessidade muito séria, onde nós precisamos confrontar as pessoas lá fora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão afastados da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas
O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí, assim, eu estou um pouco cansado da viagem ainda de Ibateguara, e lá a gente teve o privilégio de pregar para muitas pessoas. Mas é muito fácil sair daqui das quatro paredes e ir para lá e falar de Jesus, e fazer teatro, e brincar com as crianças, e fazer as coisas acontecerem em uma atividade, em um evento. Mas, e na minha casa? E na sua casa? E na sua escola? Entre os seus amigos que não professam a fé que você professa, ou diz que professa? Como é que fica essa questão aí? Muitos amigos de vocês aí precisam entender a necessidade de ouvir a palavra de Deus, porque eles estão perecendo, e não é com o dedo julgando, é apenas falando a respeito dessa verdade, porque nós acreditamos que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram. Romanos 6, 23 fala que só através de Jesus Cristo, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, paga o salário do nosso pecado. Apenas isso. E agora Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ponto. Não sou eu que coloco a fé no coração de vocês, no coração das pessoas. É o Espírito Santo de Deus, que de forma sobrenatural, de forma única, singular e simples, clara, faz todo o trabalho para que o homem enxergue, para que as escamas dos olhos caiam e eles entendam, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. E aí, quando eu me deparo com o texto de João, capítulo 14, versículo 6, onde o próprio Jesus, ele simplesmente declara algo que é notório nas Escrituras: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nenhum de vocês, daqueles que estão lá fora, poderá chegar ao Pai, a não ser por Jesus. Não é pela placa da igreja, que por sinal é muito bonita, nome muito bonito grego, koinonia, quer dizer comunhão, muito bonito. Não é pela placa da igreja, não é pela roupa que você veste, não é pelas coisas que você simplesmente faz, porque nós somos chamados para fazer boas obras. Esse é o nosso chamado. Mas a fé ela vem pelo ouvir. E o que tem nos prendido? Quem é que tem, ou melhor, o que é que tem nos feito não falar? Se nós dizemos que nós não ficamos envergonhados do Evangelho, é claro que existem pessoas mais tímidas e tal, mas nós precisamos falar, viver, convidar, ministrar, encorajar, desafiar as pessoas lá fora. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E não é para você vir para Jesus apenas pensando que vai ter todas as coisas, vai ficar isento de problemas, dificuldades. Não. É porque o homem ele precisa reconhecer que é pecador e está afastado de Deus. Precisa reconhecer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Não é um ritual que a gente faz aqui. A gente não fica pedindo para as pessoas repetir a nossa oração apenas para cumprir um protocolo ou fazer um ritual. Não tem nada de místico aqui. É simples, é claro. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Simples assim. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. É a palavra de Deus. Você não precisa deixar tudo. Deixar tudo. Ser perfeito para vir para Jesus. Não. Você precisa largar tudo
tomar sua cruz e seguir a Jesus. Simples assim. Só que, ao fazer isso, ao reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, simples, prático, a palavra de Deus promete, nos garante, de que o Espírito Santo de Deus vai nos encher com poder e autoridade. E assim, nós seremos testemunhas vivas do Senhor. Seremos testemunhas aqui, no nosso bairro aqui, que nós chamamos de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, aqui no outro bairro, lá no bairro São Jorge, aqui no estado de Alagoas, no país, no mundo. Porque é assim que Deus quer nos instruir diante de um relacionamento pessoal e verdadeiro com Ele. Só que nós precisamos tomar algumas atitudes, assumir algumas posturas que exalta a Deus, que obedece às Escrituras, que simplesmente agrada o coração de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Para o Senhor e não para os homens. Vocês estão cantando aqui. O pessoal do louvor. É muito fácil. É muito fácil se apresentar. Muito fácil. Mas Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Simples assim. E aqui tem muitos. E o desafio é que todos nós possamos sentir essa presença de Deus, que é real. A gente não precisa ficar rodopiando aqui, falando. Não. O nosso culto é racional. Nós entendemos e cremos que Deus está neste lugar. Nós entendemos e cremos que Deus está fazendo uma grande obra na vida de muitas pessoas aqui. E se você ainda não faz parte dessas pessoas que estão sendo transformadas pela renovação da mente, transformadas pelo poder do Evangelho, você tem o privilégio de ouvir essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a outra instrução que não sai da minha cabeça é o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Muita gente interpreta esse texto errado, e aí a gente vai estar pregando para vocês, ministrando em um outro momento a respeito desse texto. Mas o fato é que a gente precisa avaliar a nossa vida e responder se de fato estamos procurando as coisas de Deus, estamos procurando o reino de Deus, se estamos procurando o Deus que dizemos que amamos. Precisamos avaliar nossa vida e responder para nós mesmos: será que eu estou servindo ao Senhor de coração? Será que eu estou apenas vindo para a igreja, sentar aqui na cadeira e ouvir alguém falar? Ouvir o grupo de louvor cantar? O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é transformação de vida, é transformação de caráter, é transformação de mente. O Evangelho é o poder de Deus que pode mudar qualquer situação, não importa o que você está passando. Está sofrendo? Está doendo? Está difícil a situação? Tem um Deus do teu lado aí agora, capaz de fazer todas as coisas novas. Tem um Deus neste lugar. Tem um Deus que está de braços abertos para te receber. Não como uma criatura, não como um escravo, um servo, mas como filho. E Ele quer te usar. Ele quer te usar, mas você precisa ter essa consciência de que você foi crucificado com Cristo, de que você assumiu uma postura que vai de encontro ou na contramão do mundo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, agora
não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo mais no corpo, mas vivo pela fé. Porque aquele que me amou e se entregou por mim, ele é real na minha vida, ele é real na minha igreja, ele é real na minha casa, ele é real na minha escola. Eu só preciso tomar posse dessa palavra. E aí, os desafios virão, porque você se torna uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, uma condicional aqui. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se não está em Cristo, você ainda não é uma nova criatura. Se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer algo novo na sua vida aqui. Deus quer continuar a fazer a obra que Ele começou na sua vida. Então, os dois públicos aqui, você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, Deus quer fazer uma obra na sua vida. Você que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, Deus quer continuar fazendo uma obra na sua vida. Porque tudo isso aqui tem a ver com a glória dEle. E aí, Tiago capítulo 4, versículo 7. E essa é a minha instrução para você. O que a palavra de Deus diz. Sujeitem-se a Deus. Se eu tivesse que dar um ponto para essa mensagem aqui, mensagem não, essa reflexão, seria: sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vocês já têm o desafio de lutar contra a carne, de lutar contra o mundo. Mas, e o diabo? E a gente não pode colocar todos os nossos desafios, nossos problemas, nossos pecados na conta do diabo não, tá? Nós somos responsáveis pelos nossos pecados e precisamos prestar contas a Deus. E Deus é tão amoroso que 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz, que lindo. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você não precisa mais ficar se martirizando aí por conta do que você fez, por conta do que você pensou. Você não precisa, porque existe uma maneira de se relacionar com Deus e Deus perdoar os seus pecados. A Bíblia também diz que se você confessa o seu pecado e o abandona, você alcança misericórdia. Olha que lindo. Nós que éramos inimigos de Deus, Deus nos amou de tal forma que, além de ter enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar, nos deu a diretriz, o norte, nos mostrou a maneira que devemos viver. E é assim porque nós não estamos isentos. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a cair, a desagradar a Deus. E vocês têm que concordar comigo. Nós fazemos isso todos os dias. Nós viramos as costas para o Senhor todos os dias. Nas decisões que tomamos, que não consultamos a Deus. Durante todo o dia, assistindo Kawaii, TikTok, indo para o Instagram, indo para o Facebook, YouTube, conversas que não convêm. Quer que eu cite mais? Tem muito mais coisas. Agora, iniciar uma conversa espiritual é muito difícil no nosso meio. É muito difícil, porque ainda tem muitos adolescentes aqui que gostam de conversar sobre Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre... Eu sei que tem. Mas se a gente for colocar na balança, como é que fica? Nós temos procurado, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, ou temos procurado as coisas que nos agradam? O fato é que estamos lutando com a nossa carne, com o mundo, com o diabo, com as potestades do ar. Enfim, tem muitas coisas. O fato também é que o diabo, ele veio. O diabo não, o ladrão. A Bíblia diz o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas olha que lindo, como o versículo conclui, ou termina. Mas eu vim para que vocês tenham vida.
e a tenham plenamente. Aleluia. Para que vocês tenham vida de forma abundante. Mesmo passando por tristezas, dificuldades, situações complicadas, porque só você sabe onde o calo aperta. Só você sabe onde está doendo. Mas Jesus diz assim: venha até mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, tristes, desamparados, não sabem o que fazer. Venha até mim, porque eu tenho um descanso para as vossas almas. Venha até mim, porque o meu fardo é leve. Eu troco o meu fardo com o seu. O meu fardo é leve. Vem. Só que antes da boa notícia, vem a má notícia também. Aquele que esconde o seu pecado não prospera, é o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 13. Mas aquele que confessa, simples assim, gente. Hoje é noite de confissão de pecados. Confesse seu pecado diante de Deus. Hoje é noite de restauração. Fale para Deus a dor que você está sentindo. E confie. Confie. Porque é uma paz que excede todo entendimento, que eu não sei explicar para vocês, confesso. Eu não sei explicar. É uma paz que excede todo o entendimento, que só Ele pode dar, que só Ele é capaz de dar essa paz. E aí, Lamentações capítulo 3, versículo 21, para que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque Paulo, ele nos orienta a gente orar, suplicar, né, a Deus, buscar o Senhor mesmo de fato e de verdade. Só que orar e suplicar com ações de graça. Com ações de graça, remetendo àquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Você está respirando aqui hoje porque Deus renovou as misericórdias dele neste dia. Você está aqui hoje porque Deus, ele organizou, planejou, projetou esse momento aqui para você ouvir a palavra dele. Você está aqui hoje porque o amor de Deus chegou até você. E é um amor incondicional, que não olha para o que você fez, que não olha para o que você está pensando agora, que não olha para os seus pecados, os seus erros, as suas dificuldades, os seus problemas. É um amor que olha para Jesus, morrendo na cruz, sofrendo, sendo humilhado, maltratado. E aí, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, nos basta. Eu tenho ensinado ao Benjamin alguns versículos bíblicos e tal. E eu não posso apenas orientá-lo a memorizar os versículos. Ele precisa entender o que de fato a Bíblia está dizendo. E eu quero, junto com vocês, porque, é claro, eu não sou o dono da verdade, a palavra de Deus é a verdade, e eu preciso me submeter a ela. Só que existem muitos desafios para a gente. Muitos desafios. Primeiro é ler a Bíblia, uma coisa tão simples. E confessem, é difícil ler a Bíblia, né? É difícil ler a Bíblia. Quem aqui leu a Bíblia hoje? Levanta a mão. Obrigado pela sinceridade de vocês. Obrigado. É difícil ler a Bíblia, né? Quem aqui orou já hoje? Orar é um pouco mais fácil, né? Mas é o feijão com arroz, é o simples, é o básico, é o que Deus quer que a gente faça. Meditar na sua lei dia e noite e orar ao Pai ao entrar no nosso quarto. E por que é que a gente ainda resiste? Por que é que a gente ainda continua
fazendo as coisas que nos agrada, ao invés de procurar a Deus, buscar o Senhor. E aí tem o outro lado da moeda, né? Tem muitas pessoas que aprendem demais as escrituras, que só querem arrotar conhecimento, só querem falar que sabem e tal, mas não tem o recheio, que é o amor, como foi pregado um tempo atrás agora pelo pastor Lucas. Não tem amor. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. E aí, nós precisamos parar de ficar entrando em discussões bestas. Evita discussões insensatas. Tito 3:9. Evita genealogias, debates sobre a lei. Porque não tem utilidades, são fúteis. Mas ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Olha para o teu amigo aí do lado, por favor, olha aí. Olha nos olhos mesmo, nos olhos. E diz assim, eu te amo. Olha para o outro lado agora, para outra amiga aí e diz assim, eu amo você também. É difícil, mas eu amo. Agora, que essas palavras não fiquem apenas nas palavras. Que não fiquem apenas nas palavras. Não tem sabedoria para poder tomar decisões, não tem sabedoria para poder fazer a vontade de Deus, não tem sabedoria para poder viver uma vida que agrada a Deus. Primeiro, peça a Deus que Ele dá de forma deliberada. Dá muita sabedoria. Segundo, vá na multidão de conselheiros, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Busque ao Senhor, invoque o seu santo nome. Busque Ele enquanto Ele pode ser encontrado. Certo? E aí, um outro desafio é ir embora ali, depois do culto aqui, pensando, quem vai ser a primeira pessoa que eu vou ganhar para Jesus? E esse é o momento de você falar com Deus. Diz assim, Deus, traz à minha memória aqui uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, que eu tenho contato todos os dias, e que ainda eu não falei, ou já falei, e a pessoa ainda não se voltou para o Senhor. Me usa no poder do Teu Espírito Santo. Me ajuda a convidar essa pessoa para a igreja. Me ajuda a orar com ela lá na escola, lá, sei lá, na academia. Me ajuda, Senhor. Que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos para que essa pessoa que eu estou pensando agora, pensa só em uma, tá? Só em uma. Vamos fazer esse exercício. Me usa para que essa pessoa possa estar sentada aqui comigo, sexta-feira que vem. Me usa para que essa pessoa possa vir comigo para EBD, domingo. Me usa para que essa pessoa possa ver o Teu Filho amado Jesus na minha vida. Por favor, Deus. Eu quero cumprir o Teu ID. Eu quero fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero, Deus. Eu quero ajudar as pessoas a guardar todos os Teus mandamentos. Primeiro eu quero falar com o Senhor, Deus, a respeito dos homens, a respeito desse meu amigo, dessa minha amiga. Aí depois eu vou falar para o meu amigo, para a minha amiga, a respeito do Senhor. Eu quero ter essa conexão, esse relacionamento vertical. Por favor, Deus, me ajuda. E aí você crê, e aí você toma posse, e aí você testifica, porque Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você está pensando ou imaginando, de acordo com o seu poder que opera em nós, em você. Isso é a palavra de Deus. Então, você pensou em uma pessoa, Deus ele vai te dar duas, Deus ele vai te dar três, Deus ele vai te dar a roda dos teus amigos.
Porque Ele faz mais, muito mais além. Só que aí você precisa continuar buscando ao Senhor, suplicando ao Senhor e fazendo a oração que Moisés fez a Deus. Uma das, né? Claro que teve outras. Muitas outras, né? Muitas outras mesmo, porque o bicho era ousado, velho. O bicho era ousado, o Moisés era ousado demais. Mas é um texto que eu gosto demais e recito sempre aqui para vocês, que é o texto que está lá em Salmo capítulo 90, versículo 12. Que ele ora assim: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que os nossos corações alcancem sabedoria. E assim eu possa ministrar a palavra, assim eu possa fazer aquilo que agrada ao Senhor. E assim eu possa ser parecido com o Senhor, ser santo como o Senhor é santo, ser um obreiro aprovado diante do Senhor, ser um missionário, ser um pastor, ser um professor, ser um gari, ser... Não tem problema nenhum, gente. Todas as coisas você precisa fazer de coração. Não é a profissão que vai fazer você ser honrado aqui na terra e lá no céu. Não é a profissão. É tão tal que, eu não sei se vocês sabem, mas eu cato lixo. Eu junto latinha, junto panela velha. Não tenho vergonha nenhuma dessas coisas. Não tenho problema nenhum com isso. Porque o meu coração não está na latinha, não está na panela, não está no dinheiro. Está diante do autor da minha vida. O meu coração está voltado para fazer a vontade de Deus. É uma luta fazer a vontade de Deus. Todos os dias eu tenho que lutar contra a minha pessoa. Mas o meu coração está diante do Senhor e o que eu peço ao Senhor é sabedoria. O que eu peço ao Senhor é que Ele me ensine a contar os meus dias aqui na terra. Para que o meu coração alcance sabedoria e eu possa fazer isso com outras pessoas. E aí, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que, Paulo dizendo, né? Estou certo, estou convencido de que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele há de completar até a vinda de Cristo Jesus. Olha só que promessa. Ah, mas Jesus vem, Maranata, a hora vem, certo. Jesus vem, gente. Jesus está voltando. Jesus prometeu, e essa é a nossa garantia. Essa é a nossa certeza. Jesus vem. E até lá, Deus ele vai continuar a fazer a obra que Ele começou na nossa vida. E para encerrar, Salmo 27, capítulo 4. Foi um texto que o pastor leu domingo passado, ou foi retrasado. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que os adolescentes da liga, que as pessoas lá fora, os meus amigos, os meus parentes, que todas essas pessoas possam viver todos os seus dias aqui na IBK, lá na Presbiteriana de outro bairro, lá na Congregacional de outro bairro, lá na Assembleia de Deus de outro bairro, mas que cada vida possa viver os seus dias na casa do Senhor. Que cada vida possa contar os seus dias na casa do Senhor. Que cada vida possa contemplar a beleza da santidade de Deus e meditar aqui dentro, para que possa meditar lá fora, porque o mundo está consumindo o nosso juízo, ou está tentando, né? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí eu gostaria, gente, de
só pedir a vocês, que curvasse a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria que você simplesmente falasse com Deus mais uma vez. Dissesse assim: Deus, eu ouvi tudo o que esse cara falou aí na frente, mas eu quero ter uma experiência com o Senhor, Deus. Eu quero mudar de vida agora. Não é amanhã, não é domingo, no culto. Eu quero mudar de vida agora. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero meditar na Tua palavra, eu quero orar ao Senhor no meu quarto, na sala, aqui na igreja, lá na escola. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ser santo. Deus, no nome de Jesus, eu quero parar de fazer as coisas que me agradam. Eu quero agradar o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor está falando ao meu coração. Eu reconheço que tem um pecado contra o Senhor. Eu reconheço, Senhor. Me ajuda no nome de Jesus. A minha mente às vezes é fraca. O meu coração é enganoso. Às vezes eu acho que tem um caminho aqui de paz, de vitória, de bênção, mas no fim é caminho de morte, ó Deus, e eu não quero trilhar esse caminho. Eu quero trilhar o caminho que leva ao Teu Filho Jesus, no nome de Jesus. Ore ao Senhor nesse momento, fale com Deus, do seu jeitinho. Do seu jeitinho, cada um tem o seu jeito de orar. Enquanto o louvor aqui canta uma canção, esse é o momento de você meditar na palavra de Deus.